Gente, é grave, é muito grave. O Bolsonaro acabou de confessar um crime de obstrução de justiça num processo de um assassinato, que é o assassinato da Marielle Franco. E o fato dele ter confessado esse crime levanta várias dúvidas. E, na verdade, são questões que a gente pode fazer que são questões retóricas, porque quem tem um pouquinho de bom senso já sabe a resposta ou imagina a resposta para essas perguntas. Eu já vou falar disso, mas se você é contra o Bolsonaro, antes disso, se inscreve no canal agora. Não deixa para se inscrever depois, não. Se inscreve agora. Aqui a gente faz oposição todos os dias contra ele. Então, vem fazer oposição conosco e vamos juntos tentar derrubar esse governo antes que descambe para uma ditadura ou algo pior. Porque o que o Bolsonaro falou hoje foi muito, mas muito grave. Olha só, hoje o Bolsonaro disse que ele pegou os áudios da portaria do condomínio dele antes que a polícia chegasse lá. Veja bem, o Bolsonaro foi citado como tendo contato com o assassino da Marielle poucas horas antes do crime. O porteiro disse que ligou na casa 58 e que o assassino disse na portaria que ia para a casa 58, que é a casa do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não, que o porteiro se enganou, que o porteiro e o delegado devem estar mentindo, ou o porteiro está mentindo ou ele foi induzido pelo delegado. Ok. Agora uma coisa, quando o porteiro escreveu na planilha, carro tal, placa tal, Elcio Queiroz, que é o assassino, vai para a casa 58, ele escreveu isso antes da Marielle ser morta. Isso foram horas antes do crime. O porteiro não tem bola de cristal para saber que aquele rapaz que estava ali indo para a casa 58, ele era um miliciano, que ele era um assassino e que ia matar uma pessoa em poucas horas e que esse crime teria repercussão mundial. O porteiro não sabia disso, ele simplesmente fez o trabalho dele, ele anotou lá. E para ele cometer um erro dessa gravidade, em tantas pessoas que entram e saem do condomínio, justo essa pessoa, o assassino da Marielle, ele ia cometer esse erro, é muito, mas muito difícil acreditar nisso. Ó, tem que ser bolsominion assim, do gado mais burro, aqueles que têm cabresto, que são realmente muito burros para acreditar nisso. Agora, por que o Bolsonaro confessou esse crime? Você acha que o Bolsonaro é burro? Não é. Ele confessou esse crime porque a promotora bolsominion, que estava travando a investigação, com certeza, porque a investigação 1 ano e meio e não saiu do lugar, ela saiu do caso. Porque agora que vai começar a se investigar, porque todo mundo está falando sobre isso, provavelmente isso viria à tona. Alguém ia dizer, não, o Bolsonaro veio aqui antes da polícia e pegou os áudios. E aí fica difícil. Ainda mais com a confissão do Ministério Público de que a perícia foi mal feita, foi uma perícia praticamente inexistente, que qualquer arquivo poderia ter sido renomeado, deletado ou inserido áudio ali naquele computador de onde estavam os áudios. Porque primeiro, o Ministério Público disse que os áudios provam que o Bolsonaro é inocente, que realmente o porteiro ligou para a casa 65. Tá. Mas depois fala que não, a perícia durou 2 horas, a perícia mais rápida da história, num crime de assassinato de repercussão mundial, a perícia do computador e dos áudios demorou 2 horas. Tem perícias que demoram semanas, meses. Essa demorou apenas 2 horas numa noite de terça-feira, de segunda-feira, e é isso. E quando o Carlos Bolsonaro, só para ter ideia de como essa perícia pode mudar tudo, quando o Carlos Bolsonaro ele fez um vídeo lá mostrando que às 5h11 da tarde houve uma ligação para a casa 65, o que atesta que aquela ligação era para a casa 65 era o nome do arquivo. Estava ali o nome do arquivo com uma data e estava ali B65 no arquivo, que era o que ele falou, ó, tá vendo? 65. Ele clicou 2 vezes e aí apareceu o áudio do porteiro falando com alguém e esse alguém mandando o Elcio Queiroz, o assassino, entrar no condomínio do Jair Bolsonaro. Se não houve perícia e os arquivos podem ter sido renomeados, aquele B65 naquele arquivo podia ter sido um B58. Entende? Qualquer pessoa poderia simplesmente mudar. O porteiro ligou para a casa 58, mas no computador está escrito que foi 65. Por quê? Ele pode ter sido renomeado. Mas pior que isso, aquele áudio pode ter sido forjado depois e inserido ali com aquele nome de arquivo para induzir a perícia, a polícia, a opinião pública a pensar que o porteiro cometeu um erro ao colocar 58 na planilha, que ele mentiu no depoimento e que ele ligou realmente para a casa 65, porque não houve perícia, qualquer áudio pode ter sido inserido naquele computador. Agora, o Bolsonaro ter pego esses áudios antes, eu posso dar a opinião que eu quiser, ainda não somos uma ditadura ainda velada, eu ainda posso dar opinião sem ser preso. Para mim, Thiago, se alguém me perguntar, Thiago, quem você acha que é o principal suspeito de matar Marielle, eu já não acho que seja o senhor Domingos Brazão, que tinha sido apontado pela Procuradoria-Geral da República, que depois recuou e disse que não era ele. Eu acho que é
Você sabe muito bem quem. É a única pessoa que foi lá, pegou os arquivos de áudio antes da polícia chegar. Isso é crime de obstrução de justiça. Isso dá impeachment. Não apenas impeachment, isso dá prisão. Prisão. Por muito menos que isso, mas muito menos que isso, o Delcídio de Amaral foi preso. Mas bem menos que isso. Então o Bolsonaro, num país sério, o Bolsonaro, hoje, seria preso. Ele não pode ser preso porque ele é presidente, mas, e não é um crime em flagrante, mas começaria um processo de impeachment dele hoje, mesmo sendo sábado, sendo feriado, não importa. Tanto é que o impeachment da Dilma foi votado no domingo. Não importa. O Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, deveria se pronunciar agora. O presidente da República cometeu crime de obstrução de justiça, que dá cadeia, num caso de assassinato em que ele está envolvido. Envolvido por quê? Porque o porteiro disse que o assassino ia para a casa dele. Mesmo que o assassino não tenha ido, o porteiro disse que viu pelas câmeras, ele disse que ia. E aí é muito estranho. E essa informação só chegou à polícia porque a polícia conseguiu desbloquear o celular do assassino e viu que a esposa dele mandou para ele, a esposa do assassino mandou para o assassino uma foto dessa planilha mostrando que era a casa 58. E é estranho. Por que será que a esposa mostrou essa foto para o assassino? É muito, mas muito estranho. Aí quando você lembra que esse assassino, Elcio Queiroz, foi se reunir com um outro assassino, que era o vizinho do Bolsonaro, cuja filha desse assassino namorou o filho do Bolsonaro, veja bem, são vizinhos, que os dois são da milícia chamada Escritório do Crime, que essa milícia, o chefe dessa milícia, Adriano de Nóbrega, ou seja, chefe dos assassinos, teve parentes nomeados que trabalharam mais de 10 anos no gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí quando você lembra que quando a Marielle morreu, o Bolsonaro ligou toda a rede de fake news contra ela, lembra? Falando que ela era namorada de traficante, que ela era bandida, falando todo tipo de coisa contra ela, inclusive pegando fotos de gente de uma mulher que não era ela com traficante e falando, tá vendo a Marielle aqui com traficante, com arma e tudo mais. Por que o Bolsonaro fez isso logo depois da morte da Marielle? Também é muito estranho que quando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu conceder a medalha de maior honra a Marielle Franco, a única pessoa que votou contra, o único de todas as dezenas de deputados que votou contra, foi o Flávio Bolsonaro. Também é muito, mas muito estranho. Aí você fala, o Flávio Bolsonaro empregou parentes, o chefe da milícia que matou a Marielle Franco. O assassino disse que ia para a casa 58. O porteiro, num condomínio de 100 casas, justo nesse dia, nesse momento, nessa visita, ele ia errar o número da casa, em vez de colocar 65, que é a casa do assassino, ia colocar a casa do Bolsonaro. É muito estranho. O fato do Bolsonaro se escorar tanto, mas tanto no fato de que ele estava em Brasília, também é muito, mas muito estranho. O fato de ter informação de que o condomínio não tem interfone, e gente, condomínios assim não tem interfone. Eu já morei em condomínio, não tem. O porteiro liga da secretária eletrônica da portaria para o telefone da casa ou para o celular do dono da casa. Não tem interfone porque é um lugar grande, não é um prédio, onde simplesmente é um cabo que leva os telefones. Não, seria muito caro ter interfone e até inútil, porque é muito mais cômodo para o morador, ainda mais num condomínio 5 estrelas, que ele receba a ligação no celular dele ou no telefone da casa dele, não no interfone que ele tem que se levantar para autorizar a entrada de alguém. Isso não existe, não existe isso. Talvez em condomínios muito antigos. No do Bolsonaro tem informação de que não há interfone. Então, se ele estava em Brasília, ele poderia ter atendido a ligação e deixado o Elcio Queiroz entrar? Sim. O fato do Bolsonaro pegar esses áudios e agora nós nunca saberemos se vai aparecer a voz dele ou não. Por quê? Porque ele pegou os áudios antes. Talvez uma perícia consiga recuperar arquivos caso tenham sido deletados ou renomeados e isso venha à tona. Mas o Bolsonaro só confessou porque ele sabe que a investigação vai chegar lá, vai chegar no momento em que vão falar, o Bolsonaro veio aqui e pegou os áudios antes da polícia, isso é crime, obstrução de justiça, ia dar um escândalo muito grande, então para ele conter esses danos, é mais fácil ele confessar agora. Quem está falando é ele fala como se não fosse nada demais, ele acusa o governador do Rio de Janeiro, veja bem, ele sempre fala isso, ele insiste nisso, ele acusa o governador do Rio de Janeiro de estar se metendo no processo para tentar incriminá-lo, o que é mentira. O governador do Rio de Janeiro não tem nada para incriminar o Bolsonaro nisso. O Witzel, ele quer sim que o Bolsonaro fique com a fama dele bem ruim, porque o Witzel quer ser presidente em 2022. Agora, o Witzel não tem nada que incriminar o Bolsonaro no crime da Marielle, porque ele quer investigar o Flávio Bolsonaro e o esquema de rachadinhas. Era isso que ele estava investigando e que ele estava chegando no fundo disso. Mas o Ministério Público, com o suporte do Witzel. Mas no caso do Marielle, não.
Porque não tem como ele... Não tinha rasura no livro. O porteiro realmente colocou Casa 58 ali. Então é muito, muito estranho. Agora a dúvida é, para você, quem é o mandante do crime? Ou, para você, o Bolsonaro está envolvido? Porque em qualquer crime, quando alguém tenta obstruir a justiça, é porque essa pessoa está envolvida. E aí... Aí nós estamos sendo governados por alguém que está envolvido num crime de assassinato. O que aconteceu com esse país? Ou o Rodrigo Maia se pronuncia, ou o STF se pronuncia. Eu não sei o que está acontecendo com o Dias Toffoli. Parece que ele e o Bolsonaro têm alguma coisa em conluio juntos, porque o Dias Toffoli está agindo como uma das pessoas mais covardes desses 519 anos de história do Brasil. Não tem uma pessoa tão covarde quanto o Dias Toffoli que não fala nada, absolutamente nada, sobre o envolvimento do presidente da República, possível envolvimento num crime de assassinato de uma pessoa que, poucos dias antes, teve uma discussão forte com o filho do presidente, porque dizem várias testemunhas que a Marielle e o Carlos Bolsonaro tiveram uma forte discussão na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, pouco antes do assassinato, semanas antes, e que o Carlos Bolsonaro nem entrava no elevador se a Marielle estivesse no elevador. Imagina, ele trabalhava lá todos os dias, ele era vereador, ela era vereadora, se ela estivesse no elevador, ele esperava o próximo só para não entrar no mesmo elevador que ela. Esse era o nível de ódio do Bolsonaro contra a Marielle. Aí ligaram a rede de fake news, aí tem todas essas informações ligando a milícia que matou a Marielle ao Flávio Bolsonaro. Gente, ligar os pontos. É mais fácil do que aquele joguinho de criança que tem os números, você tem que ligar os pontos. Aí tá fácil, tá desenhado. Não precisa de muito. A pergunta é, quem mandou matar a Marielle? Qualquer pessoa de bom senso sabe a resposta. Eu não vou falar aqui, porque eu não quero ser preso quando isso virar uma ditadura. Porque ao que parece, tá virando. O Bolsonaro tá radicalizando, parece que essa é a estratégia dele. Ficar radicalizando para descambar para uma ditadura. Vocês estão vendo que o Eduardo Bolsonaro fala sempre da a esquerda vai radicalizar, a esquerda vai radicalizar. Por que ele fala tanto nisso? Não tem nada que dê algum indício de que a esquerda queira fazer protestos violentos de rua ou radicalizar. Não, pelo contrário. A esquerda estava até então focada em Lula livre, o Ciro Gomes estava focado em criticar o Lula e a esquerda petista em Lula livre. É isso. É isso. Não tinha ninguém focando em fazer a manifestação de rua, em quebrar tudo, em radicalizar. Não. Aí ele começa a falar isso e falar que vai ter ditadura, vai ter um AI-5, vai ter um AI-5. O Bolsonaro, quando ele foi falar sobre o óleo no Nordeste, ele falou que quem quiser atrapalhar o progresso do Brasil, no momento dessa live, ele falou que quem quiser atrapalhar o progresso do Brasil vai fazer isso lá na Ponta da Praia. Ponta da Praia, para quem não sabe, era o lugar no Rio de Janeiro em que a ditadura militar torturava e assassinava pessoas. Eles torturavam e matavam ali, num lugar chamado Ponta da Praia, porque ficava na Ponta da Praia. Então o Bolsonaro fala isso, ele não está negando, ele está, pelo contrário, dando indícios de que ele quer uma ditadura sim. Que ele falar que quem quer atrapalhar o progresso do Brasil para ele é ele continuar com a milícia. A Polícia Federal virou uma milícia, o Ministério Público Federal com o Augusto Soares virou uma milícia bolsonarista. Ele tem milícias ali, atrapalhar o progresso, atrapalhar o plano dele de se perpetuar no poder. É isso. Quem fizer isso vai se ver lá na Ponta da Praia, seja ser torturado e morto. O que o Bolsonaro disse está com todas as letras. É só ir lá na última live dele e ver. E agora ele confessa um crime que dá cadeia. Gente, é grave. E não adianta os parlamentares da esquerda irem no Twitter reclamar. Eles têm que ir lá na segunda-feira, na terça-feira, ir lá, quer uma dica, parlamentar de esquerda que estiver assistindo? Pega o seu celular, vai no Facebook, faz uma live e vai na cara do Rodrigo Maia com o seu celular, vão vários, assim, 10, 15, 20, e perguntem por que você não está aprovando o impeachment do Bolsonaro, não está dando sequência um dos vários processos de impeachment contra o Bolsonaro que já foram protocolados. Pressiona ele, mas pressiona de verdade, não é ir lá numa conversinha de bastidores, não. Vai, mostra para todo mundo ver, para o Rodrigo Maia ver o que o Rodrigo Maia vai falar. Vai lá no STF, faz uma caminhada. Quando queriam prender o Lula num presídio comum, eu lembro que 80 parlamentares foram caminhando do Congresso até o STF para falar que não, isso não pode ser. Estavam certíssimos. Por que não caminham também 80, 100, 200 até o STF para perguntar, e aí, ô Dias Toffoli, você vai tomar alguma providência ou a gente tem um presidente que obstruiu a justiça num caso de assassinato? Alguém tem que ter uma atitude. Não adianta reclamar no Twitter. Eu posso reclamar no Twitter, eu não sou parlamentar, mas quem é, vai lá e faz, e mostra, pressiona. Gostou do vídeo? Curte,
compartilha com eles para eles fazerem isso. Falou!